Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Giordano. Hoje vamos falar de modernismo, terceira fase, especificamente prosa. Vamos lá. Então, quanto ao contexto histórico, é o momento em que surge a terceira geração, ela surge num período menos conturbado em relação às outras duas gerações. É uma fase de redemocratização do país, em que em 1945 termina o Estado Novo e que for implantado pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, em 45 também é o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem início a Guerra Fria e a corrida armamentista. Então esse é o contexto histórico no surgimento da terceira geração modernista, da terceira fase, né, em um mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, um mundo arrasado por essa guerra, em que todo mundo estava se refazendo, as economias estavam em queda, assim como agora, por exemplo. Muitos países arrasados pela guerra devido à destruição. Então não foi só uma questão de crise econômica, mas em decorrência de uma guerra que isso acaba com qualquer país. E no Brasil, apesar de não ter participado diretamente na Segunda Guerra, tem a repercussão do assunto e, claro, né, como isso afetou, né, parte da população. O que nós vemos de características nessa terceira fase? Também temos certas diferenças em relação às outras duas. Nós temos a volta do academicismo, ou seja, não vou dizer que também generalizar que isso é em 100% das obras, tá? Isso depende do autor. Então, a presença do academicismo, a questão de uma linguagem mais culta, de nível superior. No caso da prosa, né, temos o passadismo, né, o retorno ao passado, né, uma ideia de melancolia, né, e também de traços históricos, né, referentes ao que acontecia na época. Muitos autores dessa época, dessa fase do modernismo, gostavam de deixar, vamos dizer assim, sinais do contexto sócio-histórico da população brasileira naquela época. Experimentações artísticas na ficção, uma ficção experimental, dependendo da experiência de cada personagem numa obra, como a gente vê em O Alto da Compadecida, existe a experimentação artística, ou seja, uma mistura da arte local, né, da pintura, do artesanato, são coisas que nós presenciamos na obra O Alto da Compadecida. A gente vai ver depois o autor, né, e um pouco mais sobre o texto. Realismo fantástico, ideias, ações fantásticas. Vamos lembrar que o realismo fantástico é algo que acontece mais na mente da pessoa, né, como se fosse uma viagem ilusória, né, um pouco de volta também aí, né, tem a ver com simbolismo. Nós temos o retorno à forma poética, a valorização da métrica e da rima, no caso das poesias, que não é o caso da nossa aula de hoje. Nós temos a influência do parnasianismo e simbolismo através do efeito de sugestão, da estética da obra, da questão de rimas, de lirismo, né? Então tudo isso entra na influência do parnasianismo e simbolismo. Inovações linguísticas e metalinguagem. Vamos entender que inovações linguísticas são termos, neologismos criados pelos próprios autores nas obras, né? Um pouco do seu próprio linguajar, um pouco do jargão de cada região do país, principalmente os nordestinos, né? Onde nós temos o maior índice de obras modernistas dessa época. Então eles deixam muito claro como é a linguagem, como o pessoal se comunicava, né? Suas gírias, seus jargões, isso fica bem evidente nas obras. Nós temos também a metalinguagem, né? Então nós temos um texto que pode aparecer alguma palavra estranha, mas se você continuar lendo o texto, através do contexto, você consegue compreender aquela palavra sem precisar procurar o dicionário. É o recurso da metalinguagem. Nós temos também o regionalismo universal, um regionalismo, que isso entra até na disciplina de língua portuguesa também,
é para entender um pouco como é a comunicação do nordestino brasileiro, como é a situação socioeconômica dos locais onde acontecem as narrativas. Tudo isso está presente nessa característica. Junto a ela nós temos a temática social e humana, né, onde nós vemos muito a realidade do povo, seja nordestino, seja do sudeste, mas principalmente eles gostam de evidenciar a classe mais sofrida, a classe pobre, a classe marginalizada, por isso temática humana, né, a classe excluída. Essas são as partes que tocam nessa característica. E apesar de existir o academicismo, existe a linguagem mais objetiva, né? Sem muita enrolação, mais direta ao ponto, que é um vestígio ainda da primeira e segunda fase. E a gente vai começar a ver agora como a prosa modernista é dividida e os principais autores. Comecemos pela prosa urbana. Sua característica é a ambientação nos espaços da cidade, por isso urbana, em detrimento do campo e do espaço agrário. Ou seja, a questão do escapismo, né, do campo, né, o êxodo rural, né, o pessoal saindo do campo e vindo para a cidade. E aí nós temos como representante desse tipo de prosa a Lígia Fagundes Telles, e aí eu deixo para vocês a imagem de uma de suas grandes obras, As Meninas, né, que é grande referência em vestibulares. E trago um texto. Né? Nessa videoaula a gente vai trabalhar alguns trechos dessas obras e vamos perceber como a gente pode analisá-la literariamente, ok? Então nós temos esse trecho As Meninas. Inclinou-se Lorena para os lados numa profunda reverência, os braços em arco para trás, as mãos se tocando como pontas de asas entreabertas. Agradeceu recuando um pouco o sorriso modesto posto no chão. Mas empolgou-se ao colher uma flor no ar, beijou-a, atirou-a, triunfante para as galerias e voltou rodopiando a janela. Acenou para a jovem que esperava de braços cruzados no meio da alameda. Levou as mãos ao lado esquerdo do peito e suspirou com ênfase. Então, nós encontramos, por exemplo, nesse trecho, 4 características que eu mencionei ainda há pouco. Linguagem culta e metalinguística e o passadismo, nós vamos encontrar em todo esse trecho. Marcas de simbolismo como efeito de sugestão, nós encontramos nesse trecho. Lirismo, marca do parnasianismo, nós encontramos nesse trecho. Assim como figuras de linguagem também. E descritivismo, marca do parnasianismo, nós vemos nesse ponto aí. Isso só em um trecho. Depois nós temos a prosa regionalista, que absorve, por outro lado, aspectos do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, como, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, tema de vários vestibulares ao longo de todos esses anos. E, claro, vamos trazer um trecho da obra para nós podermos analisar. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto, todo dia isso faço, gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro. Então nós temos aí um trecho, né, da obra Grande Sertão Veredas. E o que nós encontramos de características nesse trecho? Repara que todos são trechos das obras em si, em prosa. Aí nós vamos encontrar algumas, às vezes, misturadas dentro do trecho mesmo, como a gente está vendo aqui. Vamos encontrar algumas e envolvendo o trecho todo. Né? Então, nesse ponto 1, que envolve tudo isso, nós vamos encontrar o regionalismo universal, através de onde? Da linguagem objetiva e regionalista, que nós encontramos em todo esse trecho. O passadismo, já que nós vemos o emprego do verbo sempre no passado. Nós também temos oposição à liberdade formal, né? Quando não existe característica da formalidade da linguagem culta, e isso fica bem evidente nesse trecho aí.
E uma temática humana, né? A questão de como o nordestino, o brasileiro reage, às vezes por causa de uma besteira, você é ridicularizado, você é excluído, você é chamado a atenção e às vezes por uma coisa não tão exigente assim, né? Mas você se sente frustrado. Então isso também era colocado de forma bem visível nas obras dessa fase. Outro tipo de prosa nós temos a intimista, né, que é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva, ou seja, ela é mais do aspecto da análise psicológica. Né? Nós temos a Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector. Então, vamos ver um trecho de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear? Sim, respondeu atabalhoadamente com a pressa antes que ele mudasse de ideia. E, se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabéa. Maca o quê? Béa, foi ela obrigada a completar. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma linguagem culta e metalinguística. Dá para entender tudo. Por exemplo, nós temos também um português erudito, que é marca do parnasianismo, aqui atabalhoadamente. Podemos sugerir aqui que é também um sinônimo de apressadamente. Tá? Terceira, nós temos rimas internas e externas, escansão, marca do parnasianismo, né? Onde maca, e esses outros trechos também que vão seguindo essa mesma linha. Nós temos também a oposição à liberdade formal, presente nesse trecho aqui, nessas 4 falas. Né? A oposição à liberdade formal é quando você sai um pouco, né, se desfaz um pouco da linguagem culta, da norma culta, e trabalha mais a questão do linguagem do dia a dia, né, sem se preocupar com rimas, sem se preocupar com ordens sintáticas, enfim, sendo você mesmo. Nós temos também o Ariano Suassuna. Em termos literários, sempre criou fazendo uso de elementos locais, nordestinos, valorizando a cultura regional. São de sua autoria clássica como O Alto da Compadecida, O Santo e A Porca e Farsa da Boa Preguiça. Ele diz assim: todas as histórias contadas por mim são recriações de histórias populares ou de histórias pessoais. Eu tinha alguns encantamentos na infância. Entre esses, os mais fortes eram o circo e a leitura. Então, quando a gente ouve isso dele, né, dá para ver como ele trabalha a questão da criatividade, da expressão artística, da liberdade não formal. Né? Ele quer evidenciar justamente coisas que ele viveu e ele trouxe para as suas obras. Todo esse mundo renasce anos depois, quando estou escrevendo um livro. Ou seja, ele próprio, nas suas obras, ele trabalha a questão da ideia do passadismo. Né? Ele realça um pouco das suas experiências de vida em suas próprias obras. E aí nós vamos ver um trecho de O Santo e a Porca, que é uma peça teatral. Ele foi famoso também por escrever muitas peças teatrais. Vai na minha frente procurar o Euricão para entregar essa carta a ele. Onde está a carta? De cá, que quererá Eudoro Vicente comigo. Eu acho que é dinheiro emprestado. Devolvendo a carta, hein? Toda vez que ele me manda assim na frente a cavalo é para isso. E que ideia foi essa de que eu tenho dinheiro? Você andou espalhando isso. Foi você, caroba miserável. Você que não tem compaixão de um pobre como eu. Foi você, só pode ter sido você. Reparem que tem a questão do discurso direto, tem a
as marcas de fala, né, uma linguagem mais ativa, voz ativa, presente em todo o texto teatral. Né? Nós temos aí uma linguagem coloquial e objetiva, uso de regionalismo e oposição à liberdade formal. E nós temos também uma inovação linguística, né? Quando a gente viu aqui em quererá, né? É uma forma, ele mudou a flexão verbal do futuro desse verbo. E assim sendo, ele também trabalhou dentro do regionalismo, né? Então é uma coisa curiosa que ele consegue fazer a flexão do tempo verbal de acordo com o discurso que ele está empregando no texto. Espero que tenha gostado. Até a próxima.